13. Este capítulo relata algo muito desagradável e vergonhoso que aconteceu em meio do povo de Deus, da Igreja de Deus no Antigo Testamento. E às vezes, quando nós lemos tais relatos, ou quando chegamos em nossa leitura no culto doméstico, até dá vontade de pular capítulos tais como esses, porque nós perguntamos, será que as crianças podem ouvir essas coisas, né? Mas a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e tem o propósito de Deus para nos fazer crescer, para nos ensinar e nos aperfeiçoar, e também para nos apontar para Cristo. Então, também este capítulo, com todas as coisas constrangedoras que nós lemos aqui, o Espírito Santo colocou na Bíblia para nós aprendermos mais sobre a pecaminosidade do pecado e a glória da salvação, da purificação, da santificação que nós temos em Cristo. Vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 1 até o verso 22. Assim diz a santa palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudarás? Então lhe disse Amnon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Amnon, seu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar, traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que eu comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe voltara. Disse-lhe Amnon, levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse, deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso.
Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava a Amnon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. A história é muito triste. Você pode ler o contexto nos capítulos que vêm antes de capítulo 13, o que leva a este acontecimento. Tamar é filha de Davi, irmã de Absalão. Ela é estuprada, humilhada e acaba seus dias vivendo como uma mulher desolada na casa do seu irmão. O que podemos aprender com esta triste situação? Nem sempre a vida da filha de Deus é um filme Disney onde tudo sai bem e a princesa consegue seu príncipe. Às vezes, viver uma vida santa, fazer aquilo que é certo, não traz tantos benefícios e sucessos nesta vida. A narrativa destes horríveis acontecimentos faz parte do progresso da revelação e nos ensina muito sobre o plano de Deus na vida de Davi. Nós vemos como Deus castiga e disciplina o rei Davi por causa dos seus pecados de assassinato e adultério. O estupro de Tamar faz parte do cumprimento das palavras de Deus a Davi: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E este acontecimento contribui para o eventual rebelião de Absalão. E nós aprendemos com isso que pecado, e especialmente pecados que atentam contra a própria ordem da criação, pecado de homicídio, pecados sexuais, perversidade sexual, tem consequências. E mesmo quando estes pecados são confessados, muitas vezes nós temos que viver com as amargas consequências, talvez toda nossa vida nesta terra, até a volta do nosso Senhor. Não se brinca com pecados que atentam contra a própria ordem da criação. Mas neste momento nós não vamos focar no contexto histórico redentivo, nós vamos focar hoje na pessoa de Tamar. Eu quero chamar a atenção, especialmente das moças e das mulheres em nosso meio, eu quero chamar a atenção às atitudes e ações da sua irmã em Cristo, Tamar. Podemos aprender muito com ela. Nós vemos, em primeiro lugar, a pureza de Tamar. Ela é uma filha virgem do rei. Ela não vive uma vida desregrada e devassa como muitas meninas dos nossos tempos. Ela se veste com modéstia. Ela vive protegida, de tal forma que não tem como ela ficar sozinha com um homem. Isso está angustiando Amnon. Ele quer ficar perto dela e ele não consegue. Ela vive protegida. Ela viveu em outra época e outra cultura, mas nós podemos aprender com ela princípios bíblicos. É bom quando a filha de Deus se veste com modéstia e vive protegida pela sua família, de tal forma que seja impossível algum homem ficar a sós com ela, muito menos ter algum contato físico antes do casamento. E alguns podem achar isso de radicalismo. E é radical. A vida de um discípulo de Cristo é uma vida de transformação e santidade radicais, nadando contra a correnteza desta cultura, neste mundo tenebroso, remando contra o maré da sociedade perversa que nos cerca. E é uma coisa triste que, enquanto o mundo tem se relaxado cada vez mais em proteger suas filhas, suas irmãs, especialmente nas últimas décadas, em nossa sociedade, nós podemos pensar em outras gerações, como as mulheres tinham muito mais proteção, que a igreja tem acompanhado o mundo
em deixar as filhas à deriva, sem proteção, sozinhas, para enfrentar este mundo sozinhas, sem a proteção dos seus pais e dos seus irmãos. E nós temos que repensar isto. Moça, você é chamada à pureza. Você é uma filha do rei. Isso já basta para convencê-la a viver uma vida pura e santa. Mas saiba, porém, que uma vida de pureza não somente glorifica a Deus, mas também serve para proteger você. Sendo moça, jovem, é impossível você entender completamente o grau de depravação e perversidade que pode passar pela mente de um homem. Eu vi, alguns dias atrás, uma propaganda na internet, uma mulher que estava só de roupas íntimas, e ela dizendo, o fato que estou usando lingerie, eu não sei a palavra em português, não significa que você pode tocar em mim. Então, nossa sociedade quer comunicar uma mensagem às nossas mulheres e moças que elas podem se expor sexualmente e que isso não vai dar em nada, não vai ter problema nenhum. Os homens vão simplesmente respeitar. E a Bíblia ensina outra coisa. Hoje em dia, nós não temos apenas que lutar com esta depravação que nós vemos em Amnon, este cobiça sexual muito forte nele, que leva ele a procurar a sua própria destruição, a destruição da sua irmã e da sua família, e finalmente a perder a sua vida e fazer balançar o trono de Israel. Mas nós temos hoje algo que coloca muito mais lenha na fogueira, que é a acessibilidade de pornografia ao ponto dos dedos. Então, aquilo que já abismo chama abismo, aquilo que já está dentro do coração perverso do homem, nós temos a pornografia digital como o crack dos nossos dias, é viciante, e ensina aos homens e aos moços também dentro da igreja que a mulher existe para o prazer do homem e que a mulher gosta de ser abusada e maltratada. É isso que a pornografia, isso é a mensagem perversa da pornografia. Então, cabe a nós como pais não somente proteger nossas filhas e como irmãos proteger nossas irmãs, mas também cabe às famílias ter uma conversa bem franca com os filhos que andam todo canto com seu telefone, com acesso à internet, que tem cada coisa mais perversa e vergonhosa acessível 24 horas por dia. E cabe a nós conversarmos com nossos filhos sobre esses perigos e sobre manter seu caminho santo, como nós acabamos de cantar em Salmo 119. Agora, o Amnon fica literalmente doente de amor, mas isso não é o amor santo de Deus, é uma cobiça sexual. Ele chega até mesmo perder peso, ele está viciado na sua cobiça, e o pecado faz isso, cresce e toma conta até que a pessoa está disposta a perder tudo para conseguir aquilo que ele deseja em sua perversidade. Não é um amor puro, nem lícito. A lei proíbe relações entre irmãos, mesmo aquele que tem apenas um dos pais em comum. E não demora muito para este amor impuro se manifestar como algo que não passa de cobiça sexual imunda. Devemos aprender com isso. O poder do pecado para perverter tudo que é bom e santo é muito forte. O pecado não precisa de muito encorajamento para tomar conta de um coração, de uma vida. Tamar agiu e viveu em pureza, em modéstia, em santidade. Mesmo assim, Amnon foi tomado por desejos impuros e ilícitos. Imagine se ela tivesse se exposto,
se ela tivesse vivido de uma forma menos santa e mais sensual, isso só teria incitado ainda o pecado no coração do seu irmão. Nós devemos aprender que nem sempre nós entendemos as consequências, e até coisas que nós achamos coisas menores. Eu me lembro que minha esposa, Tamara, que tem um nome bem parecido, Tamara, ela me falou quando ela tinha uns 16 anos, ela usou uma certa roupa, e o pai dela disse, menina, não use esta roupa. Ela, papai, por quê? Qual é o problema? Ela disse, Kennedy, eu não entendi naquela época, hoje eu entendo, como mulher, o que isso pode fazer. Nós vemos, então, em primeiro lugar, a pureza de Tamar, em segundo lugar, a obediência de Tamar. Davi, ele manda Tamar visitar a casa de Amnon e preparar comida para ele. Nós vemos que Tamar não é apenas pura, mas também é uma filha obediente e trabalhadora. Ela segue sem demora as ordens do seu pai. Ela vai à casa de Amnon, ela prepara comida com suas próprias mãos. E se mostra uma filha obediente, uma irmã atenciosa que cuida do irmão doente. E moça, você pode aprender com isso. A cultura moderna ensina a você que você deve ser autônoma. Ninguém deve mandar em você. Trabalho de cozinhar, de preparar comida é para a classe servil. Tem muitas moças até na igreja, se você colocar numa cozinha, parece que está num universo paralelo. Ela nem sabe onde começar, né? Na cultura de hoje, você está cercada de moças que não prezam pela pureza, que não se aplicam à obediência aos pais, tampouco se dedicam aos deveres da casa. Seja diferente. Seja radicalmente diferente em Cristo. Você pode aprender muito com sua irmã Tamar. Veja, em terceiro lugar, a sabedoria de Tamar. Amnon, de uma forma muito astuciosa, ele consegue criar a situação que antes lhe parecia impossível estar a sós com sua irmã Tamar em seu quarto. E isso ele recebe a ajuda daquele amigo dele, aquele Jonadab, um homem muito sagaz, que nos lembra daquela serpente lá no jardim, que também era muito sagaz, né? Para usar toda a inteligência criada nele por Deus para o mal, para se rebelar contra Deus, para promover aquilo que é perverso e vergonhoso. O pecado, a Bíblia diz que aquele que diz que não existe Deus é um tolo, mas o tolo que rejeita a existência de Deus, que se rebela contra Deus, ele usa toda a sua inteligência e esperteza para correr atrás do mal. E nós devemos entender que isso torna o pecado e o mal muito forte. Isso é algo que não é algo muito simples e inocente. É algo que o ser humano caído se dedica a correr atrás dos seus planos maléficos. E Amnon, então, está com Tamar no seu quarto, ele manda embora os servos, mas Tamar não tinha como imaginar que seu irmão doente e acamado representaria algum tipo de ameaça para ela. E quando Amnon segura sua irmã, veja como ela responde. Ela chama, em primeiro lugar, a atenção à relação fraternal. Não, meu irmão. Isso deve ser suficiente. Não se faz. Você é meu irmão. Ela chama a atenção ao caráter violento daquilo que Amnon estava tentando fazer. Não me forces. Ela baseia seu repúdio, não em primeiro lugar nas suas emoções ou desejos, mas antes apela ao código moral da nação. Não se faz assim em Israel. Não se faz assim no povo de Deus. Não se faz assim na igreja de Deus. E ela tenta convencer Amnon da tolice do pecado. Não faças tal loucura, tu serias como um dos loucos de Israel. Ela também tenta convencê-lo das consequências negativas para ela. Aonde iria eu com a minha vergonha?
E, finalmente, Tamar encoraja Amnon a procurar os meios legais e lícitos para preencher os seus desejos. Peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Nós não sabemos por que ela falou isso. Não sabemos se realmente Davi teria concordado com tal casamento proibido pela lei, mas nós vimos que a lei não estava sendo aplicada integralmente nesta época, especialmente talvez entre a classe mais alta e real. Porque a censura prevista para o pecado de Amnon não foi aplicado por Davi. A censura prevista pela lei ele não aplicou, ele deixou. De qualquer forma, Tamar pediu que Amnon não se entregasse aos seus desejos em secreto e com o uso da violência, mas que ele colocasse o seu desejo diante das autoridades competentes para que fossem avaliados e, se fossem concedidos, que a fossem abertamente e voluntariamente. O pecado gosta de ser escondido. O pecado gosta de crescer e ficar fervendo e crescendo no escuro. E a primeira coisa que nós temos que fazer com o pecado é abrir as janelas, e abrir as cortinas, e deixar a luz de dia brilhar sobre o pecado, para que ele murche, para que ele fique ressecado, para que ele morra mesmo. E, infelizmente, muitas vezes, na igreja também, até os oficiais continuam deixando o pecado bem escondidinho. Vamos deixar isso debaixo do tapete. E aí o pecado vai crescendo e crescendo e crescendo como câncer. A reação de Tamar é muito instrutiva. Ela não baseou-se em seus desejos e gostos. Em primeiro lugar, o importante não era se ela gostava ou não, porque nós podemos gostar de coisas que Deus proíbe, que são pecados, e podemos não gostar de coisas que Deus ordena. Nossas emoções, nossos sentimentos não são nossa bússola para saber qual é o caminho que nós devemos andar, mas é a lei de Deus, como nós cantamos, que indica o caminho para nós. O importante para Tamar é o que é certo e o que não é certo. E hoje em dia, nossa cultura nos ensina que a base de tudo, a base de toda decisão, a base de toda prioridade e escolha é o que eu quero, como eu me sinto. E isso chegou a um ponto tão absurdo que, em nossa cultura moderna, se uma pessoa se sentir mulher, quando a biologia diz que ele é homem, nós temos que aceitar isso. E se uma mulher biológica se sentir homem, nós temos que celebrar isso. Então, as nossas emoções, nossos desejos, nossos sentimentos até podem transformar a realidade da criação de Deus. Imagine. Agora, os pais, infelizmente, muitas vezes estão inculcando esta atitude nos seus filhos desde a idade mais tenra. As primeiras palavras que as nossas crianças, que os nossos filhos ouvem em sua vida, muitas vezes são: o que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer o quê? A criança reage de qualquer forma e os pais sempre vêm correndo: o que você quer? Então a criança aprende: a coisa mais importante na minha vida, a coisa mais importante no universo é o que eu quero. Isso faz toda a diferença. Eu sou o centro do universo e meus desejos, minhas emoções, meus sentimentos, minhas vontades são as coisas mais importantes, que determinam a realidade em minha vida. Talvez seria bom riscar esta frase do vocabulário paternal e da criação dos nossos filhos. E talvez é melhor a gente falar mais o que Deus quer. Meu filho, o que Deus quer. O que Deus quer de você. Tamar nos lembra que devemos avaliar tudo pela lei de Deus. Quem age conforme esta lei é sábia, e quem despreza esta lei se entrega à tolice. Eu quero aproveitar para advertir a você, moça, mesmo nesta sociedade tão liberal e relaxada que nós vivemos, mantenha sua santidade, mantenha sua modéstia. Não é
não é necessário você ficar sozinha em lugar nenhum com um outro homem, com um homem, a não ser que seja seu marido. É recomendável, pais, ensinar desde cedo aos seus filhos que é para respeitar e ter maior honra pelas suas irmãs. Porque aprendendo isso com sua mãe, com suas irmãs, eles também vão tratar outras mulheres desta forma. De ter maior cuidado com a privacidade delas, com a modéstia delas, com a santidade delas. Nós temos uma regra lá em casa que os filhos de jeito nenhum entram no quarto das meninas. É proibido. É proibido. Eu respeito esta regra. Quando as crianças são bem pequenininhas, tudo bem, eu ajudo minha esposa também a trocar as fraldas, mas quando cresce um pouco, ela é uma moça, eu vou respeitar a santidade e modéstia dela. Então, nós temos que inculcar esse respeito, esta honra, esse senso de proteger a honra das nossas filhas e da mulher em geral. Nós devemos inculcar isso em casa. A Bíblia fala claramente desta modéstia, deste cuidado, que não é para membros da família ver a nudez uns dos outros. Nós vivemos num mundo onde essas coisas não são importantes mais. Mas para nós, filhos de Deus, é importante. E nós devemos também entender que na maioria dos casos, muitos casos de abuso, especialmente abuso sexual, são pessoas da própria família que estão envolvidas. Então, nós pais, nós devemos conversar abertamente sobre isso. Nós devemos colocar regras e normas em nossa casa para que todo mundo viva em santidade e protegidos. Quando eu entro no quarto das crianças, eu sempre deixo a porta aberta. Isso é regra para quando os meninos e as meninas estão brincando juntos também. A porta aberta, transparência e santidade evita muitos possíveis pecados. Nós vemos, em quarto lugar, a retidão ou justiça de Tamar. Depois de consumar o ato de violência contra sua irmã, Amnon fica com uma aversão e ódio muito maior do que o desejo que ele antes sentia por ela. O pecado é assim. O pecado se apresenta como algo tão desejável que vale a pena perder tudo para conseguir esse prazer. Mas logo depois, deixa o sabor amargo da vergonha, do ódio e da morte, da destruição de tudo, dos relacionamentos e da alma. Amnon, então, manda Tamar embora, mas ela recusa. Como é possível? Por que ela fez isso? Impressionante. Ela recusa a ir embora. Ela foi violada, ela foi humilhada por seu irmão. E nós esperaríamos que ela ficasse muito ansiosa para sair logo da presença dele, que ela ficaria com grande aversão a ele. Nós não devemos negar o estado emocional de Tamar, com certeza. Ela estava se sentindo humilhada. Com certeza seria difícil ela desejar a companhia do seu agressor. Ela teria nojo dele. Porém, como já vimos, Tamar não toma suas decisões baseadas no seu estado emocional ou seus desejos. Ela procura viver conforme a vontade de Deus. E é um fato que naquela cultura, naquela época, ela, depois de ter sido estuprada, ela não tinha lugar na sociedade. Ela não era mais uma moça, ela é uma mulher. E ela precisa ser assumida por alguém. E, pela lei, é para ele fazer isso. Ela diz, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Pense sobre isso. Ela foi humilhada por seu irmão. E quando ele quer mandar embora, ela diz, não, me mandar embora é pior do que estupro. Que isso? Como alguma coisa pode ser pior do que estupro? Como é possível isso? O que está passando na mente dessa menina para dizer isso? O fato é que o ato de estupro é uma humilhação naquele momento terrível, vergonhosa. Mas mandar embora
está condenando esta menina a viver toda a sua vida com as consequências disso. Sem marido, ela vive, como ela viverá, humilhada e desolada até a morte. Então ele está condenando ela a uma sentença cruel de sofrer as consequências do ato vergonhoso que ele cometeu contra ela. Ele está condenando ela a sofrer as consequências para toda a sua vida. E ela diz, isso é pior ainda. A lei estipula que um homem que deita com uma virgem deve pagar seu dote, deve tomá-la por sua mulher. E esta atitude e as palavras de Tamar no verso 13 deixam a impressão de que a lei sobre casamento entre meio-irmãos não estava sendo aplicada integralmente, pelo menos não na classe social mais alta e real. Ela não é mais uma moça, ela é uma mulher. Ela não pode mais viver como filha virgem do rei. O certo era que ela passasse a viver como mulher casada. Duvido que Tamar tivesse muito desejo de viver como esposa do homem que a humilhou. Mas ela não se baseava nas suas emoções, ela baseava-se naquilo que era certo. E o certo naquela época é que ele tinha o dever de assumi-la como esposa. Depois de ter roubado com violência a inocência dela, ele a condena a uma vida de sofrimento por causa do seu ato. Ele a repudiou com a mesma violência. Ele mandou o seu servo colocá-la para fora, fechando a porta atrás dela, como se ela fosse uma cachorra ou uma escrava prostituta. Nós não sabemos exatamente o que estava passando na mente de Tamar, mas seria possível, naquela época, Amnon assumir seu ato, dar a ela o status de mulher casada e ela viver em casa separada, que ela não precisava ver o cara dele. Então, ela não está querendo ficar vivendo em todo o amor com ele para todo sempre. Não é isso, não. Mas ela precisa de um lugar na sociedade. Em quinto lugar, nós vemos a reputação de Tamar. Ela saiu humilhada. Na sociedade, ela não se encaixava mais. Ela vivia como uma mulher desolada na casa do seu irmão Absalão. E os homens na sua vida, que deveriam proteger e defendê-la, não fizeram nada. É como no jardim de Éden. Homem não é homem. Homem não cumpre seu papel. Homem não cumpre seu ofício. Fica só olhando. Adão faz. Absalão faz. Davi faz. Absalão diz, não, cale-te, fica calada. Isso é o consolo que ele tem para sua irmã. Fica calada, não fala nada. Ninguém trata a injustiça. Ninguém puniu o agressor. Davi fica com muita raiva. Isso faz o quê, Davi? Fica com muita raiva. E não tratar o pecado, e não cuidar do mais vulnerável, não cuidar desta moça ofendida, injustiçada, oprimida, humilhada. É uma vergonha. Quando homens, em meio do povo de Deus, não cumprem seu papel, seja como pai, seja como irmão, seja como presbítero, ministro da palavra. Por que isso aconteceu? Bom, talvez porque Amnon é o herdeiro do trono. Ele vai se tornar rei depois de Davi. Aí, tudo bem, é uma tristeza que aconteceu com Tamar, mas tem um reino, e tem a casa real, e tem as questões políticas, tem coisas mais importantes do que a alma de uma moça que é filha de Deus. Tem coisas mais importantes. Temos que manter o barco equilibrado, não podemos, como nós falamos em inglês, rock the boat, não podemos causar um problema de equilíbrio no reino político. E quantas vezes isso não acontece na igreja? Quantas vezes não tem um pecado vergonhoso cometido contra os mais vulneráveis no rebanho? E os homens de poder na igreja, os presbíteros, o pastor, não, mas veja bem, se isso sair na imprensa, aí vai trazer vergonha sobre a igreja. Então, de uma forma muito piedosa, vamos colocar debaixo do tapete, varrer debaixo do tapete. Quem sofre, quem é condenado
a sofrer as consequências para toda a vida é a pessoa ofendida, a pessoa humilhada, a pessoa que sofreu abuso sexual. Ele sofre, ou ela sofre toda a vida. E a igreja continua fingindo que está tudo bem. Que aqui não tem problemas. Aqui, nenhum pastor, nenhum pai, nenhuma pessoa que está em posição de autoridade, de poder, nunca faz nada contra ninguém. Meus irmãos, o dever da igreja é zelar pela justiça. Davi tinha o dever de tomar medidas para restaurar esta menina, para proteger esta menina, para castigar e punir o ofensor, o Amnon. Mas não aconteceu, porque homens caídos não cumpriram seu ofício. A vítima sofreu todas as consequências. O agressor saiu ileso. E isso é blasfêmia contra o Senhor. Isso é blasfêmia contra a santidade do Senhor. Blasfêmia contra a justiça do Senhor. É blasfêmia contra o caráter paternal do nosso Deus. Quando o povo de Deus faz coisas dessas. E nós podemos nos perguntar como é possível que Tamar sofreu tudo isso. Ela foi uma moça pura, obediente, sábia, justa, reta. Como é possível que a vida dela fosse destruída assim? Ela ficou na casa do seu irmão, uma mulher desolada. E moça, aprenda com Tamar uma lição sobre a natureza da verdadeira religião. Muitas vezes, servir fielmente a Deus não vai trazer benefícios neste mundo. Tomar as decisões certas, viver a vida certa, correta, viver em santidade, muitas vezes não traz sucesso, mas nós apanhamos. Nós somos injustiçados, nós somos humilhados, nós somos perseguidos. Nós não podemos nos realizar e conseguir nossos sonhos, porque o pecado e os pecadores estão destruindo muitas vezes as nossas vidas. Traz sofrimento e humilhação, muitas vezes, quando nós andamos nos caminhos do Senhor. Todo mundo que quer viver uma vida piedosa em Cristo Jesus será perseguido, diz o apóstolo. Vai sofrer. Às vezes, os filhos de Deus podem questionar com o salmista no Salmo 73. O que adianta? O que adianta viver conforme a lei de Deus? O que adianta fazer tudo certinho, tentar obedecer a Deus em tudo, porque parece que os ímpios prosperam e os fiéis sofrem? Será que vale a pena? E quando fazer o certo só traz sofrimento e humilhação. E ficamos nos questionando se realmente vale a pena. Devemos lembrar dos dois caminhos. O caminho da cruz leva para a glória. O caminho do pecado, da cobiça, leva para a destruição. Veja o que aconteceu com aqueles que pecaram ou que falharam em seu dever de manter a justiça. Amnon morre de uma forma violenta pelas mãos de Absalão. Davi foi publicamente humilhado por Absalão. Absalão morreu em desgraça. Deus é justo. E Deus vai cobrar. Também Deus vai cobrar de vocês, oficiais da igreja, que fiquem pensando mais na sua reputação do que em cuidar dos mais vulneráveis no rebanho. Deus vai pesar sua mão sobre você. E Deus é justo. Talvez o pecador não vai receber justiça da igreja, mas vai receber do seu Pai Celestial. Então, nós devemos tremer como ministros e presbíteros e diáconos, líderes da igreja. Devemos tremer se nós não estamos protegendo e dando justiça para os mais vulneráveis em nosso meio, porque o que é mais importante é manter a reputação da igreja. Também tem questões de lei aqui. Muitas vezes a igreja esconde o pecado quando
aconteceu um crime. Abuso sexual, por exemplo, é um crime civil também, não é somente um pecado em meio da igreja. Adultério é só no meio da igreja, não tem penalidades civis para adultério em nossos dias. Mas abuso sexual é um crime civil. E conforme o 5º mandamento em Romanos 13, também a igreja tem um dever de entregar aquele que pecou nas mãos das autoridades para também ele pagar a penalidade civil que cabe a ele. Me lembro que na minha igreja, muitos anos atrás, no Canadá, eu era membro, não era oficial, que um homem abusou seus próprios filhos. Seus próprios filhos. E foi descoberto. E quando ele chegou do trabalho, estava lá o pastor na sua casa, na sua sala de estar. Ele foi confrontado com o seu pecado. Ele confessou o seu pecado. E aí, até aqui, tudo bem. Muita igreja diz, tá bom, você confessou, tá perdoado. Vamos em frente. Jesus é bom, Jesus perdoe. Não, meus irmãos. Verdadeiro arrependimento, verdadeira confissão, significa que eu aceito as consequências dos meus atos. Então, o pastor disse, então, você pega o telefone, então você liga para a polícia agora, para a delegacia. Se apresente na delegacia. Diga a eles o que você fez. Ele fez, pegou o telefone e ele se entregou. Isso é verdadeiro arrependimento. Ele passou o seu tempo no prisão, ele até era presbítero da igreja, claro que ele foi liberado do seu ofício, passou no tempo no prisão, depois foi restaurado na sociedade, na igreja, na sua família, foi restaurado o relacionamento também até com suas filhas. Quando o pecado é tratado, tem como termos restauração. Quando o pecado é varrido debaixo do tapete, só continua destruindo e roendo e minando a nossa alegria e a nossa vida. Então, aqueles que não cuidaram de Tamar, a mão de Deus pesou sobre eles. Mas a própria Tamar, ela é lembrada na Bíblia como uma moça pura, obediente, sábia, reta. Ela até recebe uma menção de honra e destaque na genealogia de Davi, em primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, verso 9. Sim, ela sofreu humilhação e desolação nesta vida, mas vivendo conforme a lei que apontava para o Cristo vindouro, ela foi recebida em glória e alegria indizíveis. Talvez alguém aqui sofreu uma agressão física ou sexual. Talvez você sofreu abuso na sua infância. Essas coisas também acontecem na igreja. Talvez tenha esperado que as marcas difíceis se apagassem, marcas psicológicas, espirituais, emocionais e até físicas. Muitas vezes, com a ajuda de aconselhamento bíblico, acompanhamento médico e psicológico, você pode superar uma grande parte dessas marcas e viver a sua vida, mas nem sempre. Às vezes, as consequências dos pecados cometidos contra nós não podem ser totalmente apagadas. E nós vivemos, de uma certa forma, desoladas. Pecados têm consequências, e especialmente o pecado sexual tem consequências, em primeiro lugar, para a nossa própria alma, mas também destrói mesmo relacionamentos. As consequências do pecado sexual ficam grudando e assolando e prejudicando os relacionamentos e as vidas e as almas por muito tempo. Nós precisamos de algo para tratar isso. Nós precisamos de um produto de limpeza que vai purificar esta vergonha, que vai restaurar esses relacionamentos tão quebrados, que vai tirar esta culpa, esta vergonha, que vai reconciliar pais com filhos, irmãos com irmãs, abusador com aquele que foi ou aquela que foi abusado. Então, só podemos achar este produto de limpeza, este remédio no sangue de Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós conhecemos Cristo muito melhor que Tamar conhecia. Ela só via Cristo nos tipos e sombras através da lei, das cerimônias, da lei dos sacrifícios.
Mas nós conhecemos Cristo que morreu, que ressuscitou dentre os mortos, que subiu ao céu, aquele que foi ressuscitado por nossa justificação. Nós conhecemos Cristo, sua obra completa, a purificação de todos os nossos pecados. E nós sabemos que em Cristo nós somos mais que limpos, mais que puros. Nem pecados cometidos por você, nem os mais vergonhosos pecados cometidos contra você, podem mudar o fato que você é perfeita e pura e santa e limpa em Cristo. Mesmo se os homens não deram justiça a você, mesmo se a igreja falhou com você, em Cristo você pode achar restauração. Você conhece a perfeita obediência de Cristo que Deus imputou a você. Você é perfeitamente obediente em Cristo. Você conhece a Cristo, nossa sabedoria. Você é perfeitamente sábia nele. Você conhece a Cristo, nossa justificação, nossa redenção. Você é perfeitamente reta e justa nele. Como Tamar, você é pura. Você é obediente. Você é sábia. Você é justa e reta. Então, minha irmã e meu irmão, quem sofreu talvez algum tipo de abuso e humilhação em sua vida, viva sua vida não desolada, mas consolada em Cristo. Na casa do nosso Pai, não é necessário a vítima viver a vida desolada. Porque na casa do Rei dos Reis é diferente que a casa do rei Davi e a casa de Absalão. Na casa do Rei dos Reis, em Cristo, você é inocente, você é limpa, você é pura, você é aceita. Viva nesta alegria. Como membro viva do corpo, se deleitando na graça em meio da comunhão dos santos. Não viva tendo pena de si mesmo. Antes tenha pena daqueles que pecaram contra você e aqueles que faltaram com justiça para você. Porque seu irmão mais velho, Jesus, ele não manda você se calar, não. Ele não faz vista grossa ao pecado, mas ele trata o pecado. Ou ele apaga o pecado com seu sangue, ou ele castiga o pecado com sua justa ira eterna. E seu Pai, ele não fica apenas irado e faz nada, mas a ira dele é justa e a ira dele é eficaz. E quem pecou contra você e não correr para o sangue de Cristo e não correr em confissão e arrependimento para Cristo, vai ter justiça. A sua desolação é de pouco tempo, pouca duração. E você vai entrar na glória eterna. E o contrário é verdade para aqueles que te injustiçaram, te humilharam. Eles vão passar toda a eternidade debaixo da justa ira de Deus no inferno. Você não é a coitadinha nessa história, não. Eles são aqueles que vão sofrer. E o sofrimento deles nem chega perto a tudo que você tem experimentado. Se seu agressor realmente se arrependeu, então este pecado vergonhoso dele foi lavado no sangue de Cristo e pode ter um milagre mesmo. Tenho visto isso na vida da igreja. Milagre de pessoas que se machucaram terrivelmente em Cristo, no sangue de Cristo, pelo arrependimento e pela confissão de pecados, podem ser restaurados. Podem ser. O mundo diz que não é possível, mas o sangue de Cristo faz isto. Nos purifica de toda injustiça.
E se aqui tem alguém que está se dando ao pecado e vício de pornografia, ou alguém que até cometeu um pecado terrível contra Deus e contra o seu próximo, e isso está assolando e oprimindo o seu coração, saiba que não tem pecado tão horrível, não tem pecado tão vergonhoso, não tem pecado tão perverso que Cristo não possa lavar você. Ele pode, mas Ele faz isso pelo caminho de arrependimento, confissão e fé. Isso implica também que você vai abraçar as consequências legais, jurídicas e espirituais do seu ato. Eu chamo você, eu ordeno você em nome de Cristo. Não fique vivendo com sua culpa, não. Não fique vivendo com sua vergonha, não. Não fique vivendo até a morte com este pecado martelando em sua consciência. Mas corra para Cristo. Para aquele ou aquela que foi injustiçada, que foi humilhada, sua identidade não está naquilo que aconteceu com você, não. Foi terrível este abuso, esse sofrimento, esta vergonha, esta injustiça que você sofreu, talvez nas mãos da igreja também. Mas sua identidade não está nessas coisas. Isso não define quem você é. Sua identidade não está no pecado, nem que você cometeu, nem nos pecados mais vergonhosos que foram cometidos contra você. Mas sua identidade está em Cristo. Não olhe para você em termos do pecado. Não fique guardando isso para sempre. Sempre se revolvendo nesta culpa, nesta vergonha, toda a sua vida. Levanta teus olhos, olhe para a cruz, olhe para Cristo e veja quem você é em Cristo. Pura, santa, inocente. Nele, no poder do Espírito dele, no poder do sangue dele, você pode viver uma vida pura e obediente e sábia e reta e alegre em Cristo, não importa o que os pecadores fizeram contra você. Porque um dia você vai encontrar sua irmã Tamar e você vai poder abraçá-la. Não é uma mulher fictícia, ela é uma irmã em Cristo, ela existe, existiu e existe, está com Cristo já. E você vai poder abraçá-la. E você pode dizer a ela quanto o exemplo piedoso dela, em meio da humilhação, foi um grande encorajamento para você no seu caminho para a glória.